A graça e a paz do Cordeiro de Deus. Hoje é domingo, dia 31 de maio de 2020. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: Assentar-se-á como o derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Bom, eu quero falar um pouco para vocês sobre um metal muito precioso que é o ouro. O ouro, ele tem uma linda cor amarela, não é verdade? Ele tem uma linda cor amarela, ele emite um brilho muito leve, metálico. Ele encontra-se amplamente distribuído na natureza, mas sempre em pequenas quantidades e raramente no estado puro. O ouro, quando ele é puro, ele é macio, ele é maleável e ele está livre de corrosão e de outras substâncias. Veja, quando é que ele tem outras misturas? Quando ele tem outros metais nele, bronze, ferro, níquel, etc. Quando ele tem alguns outros metais nele, ele torna-se uma liga, ok? Nessa liga, ele fica mais duro, ele fica mais passível de corrosão. Então, esse versículo está falando que o próprio Deus, ele é purificador do ouro e da prata. O processo da prata e do ouro são muito parecidos, ok? Agora, como é que ele vai refinar esse ouro? Né? O ourives, ele refina esse ouro levando a um estado alto de temperatura, até ele derreter mesmo. Ele coloca um outro produto chamado fluxo, que faz o catalisador desse ouro, né? Esse ouro, ele aquece ao máximo. Quando ele aquece, as impurezas vão à superfície, as impurezas ficam fáceis de ser retiradas, né? Mas ele precisa ser bem aquecido, ele precisa derreter de tão aquecido que ele está. E quando isso acontece, ele retira as impurezas. Isso é o processo que o ourives faz. E o ouro puro, como que é o ouro puro? O ouro puro, ele é macio, ele é flexível, ele não é facilmente corroído, ok? E o ouro, ele se torna tão puro que ele vira quase transparente. Em compensação, o ouro, quando ele tem as impurezas, ele fica duro, ele fica inflexível, ele fica muito fácil de ser corroído. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Por que o Senhor Jesus usa muitas vezes na tua palavra que ele vai nos purificar como ouro? Esta liga na nossa vida é o pecado. Conforme o pecado entra, nós vamos ficando mais duros à palavra de Deus. Nós vamos ver isso lá em Hebreus, no capítulo 3, quando o Senhor fala: se vocês ouvirem a voz do Senhor hoje, não endureça o coração de vocês como o povo lá no deserto. Então, o pecado, ele entra, ele endurece teu coração. E qual é a corrosão nesse caso? É o mundo. Você se contamina com as coisas do mundo. Então, o Senhor, ele precisa entrar na tua vida para fazer este processo, que é o refinamento do ouro. Ele precisa refinar você. Veja, se você não for refinado como ouro, e qual é o refinamento de Deus? São as provações que vão refinar o nosso coração, que vai nos refinar para estarmos diante dele. Tem muita gente hoje que não vive em santidade, que está se deliciando com os pecados do mundo e acreditam piamente que vão ver a Deus. Acreditam que vão para a glória, que vão ver a Deus, mas enquanto isso estão vivendo de qualquer jeito, estão se enganando a si mesmo. Gálatas vai dizer: não se engane a vocês mesmos, aquilo que vocês plantarem vocês vão semear. Aquele que semeia na carne vai colher corrupção, ok? Aquele que semeia no Espírito, somente esse vai colher a vida eterna. Então você precisa se apresentar diante de Deus em santidade. O Senhor fala que a igreja vai ser apresentada sem mácula, sem mancha, ouro refinado, sem impureza, sem a liga. O Senhor, ele quer refinar a sua vida. Ele quer que você compareça diante dele em santidade, purificado. Então as provações vão vir na nossa vida para que você seja purificado, para que o Senhor possa
retirar as impurezas. Então imagina que você é o ouro, vai esquentar, 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 vai vir um monte de provação, e aí quando elas vêm, as suas impurezas sobem à superfície, e aí o Senhor pode retirar. Entende? Abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Olha só que interessante. João está falando da visão dele na glória. E ele diz o seguinte: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Desculpa, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Quando você é refinado pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, quando você é refinado e ele vai retirando as suas impurezas, você se torna puro, transparente. E quando você é transparente, o que acontece? Pode ser visto através de você, não é verdade? Quando um ouro ele chega num estado tão puro que ele é transparente, você vê através dele. É isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer te purificar de tal maneira para que as pessoas olhem você e vejam através de você Cristo. Cristo precisa ser visto através de você. E se você estiver cheio de impureza, ninguém vai ver Jesus em você. Se você estiver cheio de pecados, da liga, ninguém vai ver Jesus em você. O Senhor precisa te refinar para que as pessoas possam ver a imagem dele refletida, a glória dele refletida através de você. Amém? Fica com essa mensagem no teu coração. Se você quiser, busca lá tem vários aplicativos da Bíblia, coloca lá a palavra ouro. Você vai ver várias passagens do Senhor purificando a tua igreja, purificando os seus como ouro. O processo dói, mas eu garanto para você que compensa. Aí você não vai ficar no engano de achar que vai para a glória e não vai, não. Você vai ter certeza absoluta da tua salvação. O Espírito Santo lhe dará essa certeza. Amém? Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal, é Adriana Toniolo, no YouTube e no Instagram. E envie essa mensagem para mais alguém. Talvez você conheça alguém que está no engano também. Está curtindo as delícias do mundo e acha que vai com Jesus. Não, não vai. Se o Senhor não purificar você, se você não estiver em santidade, Ele não vai. Amém? Tenha um domingo glorioso. Amém? Deus abençoe, fica na paz.